Olá, querido estudante, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Neste vídeo vamos resolver a questão de número 29 da prova da UFRR do ano de 2024. Vem comigo e acompanhe a leitura do enunciado. O gráfico abaixo representa o movimento de um móvel. Considerando as informações presentes no gráfico, é incorreto afirmar que... Então, primeiramente, vamos olhar para esse gráfico e entender o que ele representa. Bom, no eixo em pé, temos aqui no eixo Y, o eixo vertical, a indicação de valores de velocidade em metros por segundo. E no eixo deitado, temos indicação do tempo, que se passa essa velocidade em segundos. Pelo gráfico, a gente consegue observar que inicialmente essa velocidade se mantém constante, vale 5 metros por segundo, e depois esta velocidade aumenta de 5 até 7. Aumenta a partir de 2 segundos até 4 segundos. Agora a gente vai olhar item por item e verificar qual deles aí apresenta uma afirmação incorreta. No item A, ele diz o seguinte: a variação da posição entre os instantes de 0 e 2 segundos foi de 10 metros. Como é que a gente consegue verificar se isso é verdade ou não? Bom, a variação da posição, isso daqui é a mesma coisa que o nosso ΔS, a variação de espaço. Então, como é que a gente pode achar em módulo o valor deste ΔS? Temos duas formas de resolver isso daqui, de encontrar essa informação. A primeira forma é lembrando que num gráfico de velocidade por tempo, a área compreendida entre o gráfico e o eixo do tempo, aqui no caso o eixo deitado, corresponde para a gente o ΔS, a variação de espaço. Então basta achar a área dessa figura no intervalo de 0 até 2. Se a gente olhar para essa figura, nós temos aí exatamente um retângulo. E a área de um retângulo a gente encontra com base vezes altura. A base aqui seria 2 e a nossa altura seria 5. E assim a gente consegue as duas informações que precisaríamos ter para encontrar esse ΔS. Multiplicaríamos base vezes altura, 2 vezes 5. Isso vai dar exatamente 10 metros, o que satisfaz esse item ser verdadeiro. E qual seria a segunda opção de encontrarmos esse ΔS? Bom, se você olhar para esse intervalo aqui, de 0 até 2 segundos, a velocidade é constante. Nós chamamos esse movimento de um movimento, se for em trajetória retilínea, retilíneo e uniforme. Neste caso, a trajetória do móvel não é informada, nós poderíamos dizer que é apenas um movimento uniforme. Então poderia apagar esse retilíneo aqui. Mas o que é importante que você tenha em mente? Que se esse movimento é uniforme, o valor da velocidade, em módulo pelo menos, será constante. E aí você também pode relacionar o módulo dessa velocidade através dessa expressão. Velocidade seria a distância andada ao longo do tempo. Então, a gente poderia encontrar também esta variação de posição utilizando essa expressão, porque a velocidade é 5 metros por segundo e o intervalo de tempo em que isso se passa é exatamente 2 segundos. Logo, esta distância vai ser uma distância de 10 metros. Então, uma outra forma também de encontrar essa afirmação. Como nós estamos atrás do item incorreto, a letra A está correta, não será a nossa resposta. A letra B afirma: entre os instantes de 2 e 4 segundos, o móvel estava em movimento uniformemente variado. Primeira coisa é, o que é esse movimento, Esse movimento uniformemente variado? Bom, é um movimento em que a velocidade varia de maneira uniforme. A velocidade varia seguindo um padrão. Isso só acontece porque a aceleração nesse movimento será constante. E o que você precisa entender é que nesse movimento o comportamento da velocidade em função do tempo obedece exatamente uma equação do primeiro grau. A velocidade vai ser expressa ao longo do tempo por esta expressão aqui, A velocidade final, ou em qualquer tempo que você quer encontrar, é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, olhando para essa função, nós temos uma função do primeiro grau. Já sabemos que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta lá da matemática. Então, quando a gente olha para cá, nós temos uma relação de velocidade por tempo seguindo uma função do primeiro grau. Logo, isso realmente representaria ali esse movimento descrito. Eu só chamo a atenção que esse gráfico aqui só vai ter esse movimento uniformemente variado nesse intervalo de tempo de 2 aqui, até 4. Porque antes de 2 o movimento era uniforme. Então só nesse pedacinho aqui, de 2 até 4, o movimento vai ser uniformemente variado.
Logo, essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Como estamos buscando uma afirmação incorreta, não vai ser a nossa resposta. A letra C afirma para a gente que no instante de 3 segundos, ou seja, naquele momento, a velocidade do móvel era de 6 metros por segundo. Vamos ver se isso é verdade? Primeiro, vamos identificar que 3 segundos estaria aqui pelo meio, né, entre 2 e 4. E esses 3 segundos me resultaria numa velocidade aqui pelo meio, ó, entre 5 e 7. Então, de uma maneira bem rápida, a gente consegue perceber que pelo menos esse valor está coerente de velocidade. Agora vamos ver se realmente é esse valor de velocidade. Para isso, nós vamos encontrar a aceleração que esse objeto tem nesse intervalo aqui, ó, entre 2 e 4. Para achar essa aceleração, vamos recorrer a esta expressão aqui, ó. A aceleração vai ser a variação de velocidade dividida pelo intervalo de tempo, né, em que isso está se passando. Logo, esta aceleração será a velocidade aqui, ó, nesse ponto, era 5 metros por segundo. E a velocidade lá naquele ponto é de 7 metros por segundo. A variação é a velocidade final menos a velocidade inicial. Da mesma forma, a variação de tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Logo, esta aceleração aqui vai resultar em 7 menos 5, que é 2, sobre 2. Portanto, a aceleração que esse objeto tem nesse intervalo será de 1 metro por segundo ao quadrado. Aí agora vem a pergunta. O que isso impacta na velocidade desse objeto? Se um corpo tem uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, o que isso tem como resultado no estudo da velocidade desse corpo? A resposta é: a variação representa para a gente o quanto a velocidade muda no tempo. Aqui eu estou te dizendo que a velocidade muda 1 metro por segundo em 1 segundo. Então, se no instante de 2 segundos a velocidade era 5, quando passar 1 segundo, a velocidade tem que mudar em 1 metro por segundo. Então a velocidade vai sair de 5 e vai para 6 metros por segundo, o que torna esse item verdadeiro. Professor, eu não consegui compreender a resolução desse problema dessa forma. Como é que a gente poderia encontrar matematicamente, né, esse resultado? Bom, você poderia encontrar matematicamente esse resultado da seguinte forma. Já que você tem a aceleração, agora você pode achar a velocidade que o objeto vai ter nesse instante aqui de 3 segundos da seguinte maneira. Estuda a aceleração nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo de 2 para 3, por exemplo. De 2 para 3, se passou 1 segundo, beleza? E aqui, supostamente, vai ter uma velocidade final que a gente não conhece, a gente já sabe que vai ser 6, né, pela dedução anterior, mas vamos encontrar matematicamente esse resultado. Então, o que você vai fazer? Você vai usar novamente a mesma expressão, a aceleração vai ser a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. A aceleração você já conhece, vale 1, beleza? Metros por segundo ao quadrado. O tempo de 2 para 3, a variação de tempo nesse intervalo é 1, né? 3 menos 2 dá 1. E quem seria a variação de velocidade desse ponto para agora esse ponto aqui? Seria a velocidade final, que a gente não sabe, v, menos a velocidade inicial, que é 5. Quando você passar esse 1 multiplicando e o 5 para o outro lado, você vai encontrar que a velocidade final vai ser 1 mais 5, ou seja, essa velocidade, nesse momento, vai ser de 6 metros por segundo, o que já era verdade e já tínhamos evidenciado isso. Logo, a letra C também não será a resposta. Lembrando, estamos atrás de uma afirmação incorreta. Na letra D, o autor diz: a distância total percorrida por esse móvel entre os instantes de 0 e 4 segundos foi de 28 metros. Tem que tomar muito cuidado aqui em fórmulas prontas, porque as fórmulas prontas só servem para aqueles casos específicos. Se você olhar de 0 até 4 segundos, uma parte do movimento é uniforme, a outra parte, o movimento é uniformemente variado. Então, a gente não tem uma fórmula que vai trabalhar com o movimento uniforme e uniformemente variado ao mesmo tempo. Então, uma forma de resolver esse problema seria achar o quanto o objeto anda de 0 até 2 segundos, que nós já encontramos isso lá no item A, e depois achar o quanto o objeto anda de 2 a 4 segundos e somar, encontrando então essa distância total. Essa é uma maneira, usando, claro, as equações de cinemática. Mas tem como a gente resolver esse problema de uma maneira mais rápida, calculando a área desse gráfico.
Essa primeira parte aqui, nós já encontramos essa área. Essa área nós determinamos lá no item A. Vale exatamente 10 metros. Tá? A gente encontrou isso, a distância andada por esse objeto nesse intervalo. Agora, nesse outro intervalo, eu vou até destacar de uma outra cor aqui, ó, a área entre o gráfico e o eixo horizontal vai ser uma figura um pouco diferente do que nós temos ali no desenho anterior, né, nessa área em azul. Essa área aqui em verde representa exatamente um trapézio. Não sei se você está conseguindo visualizar, né? Um trapézio é um quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos entre si. Então, esse aqui é um lado do trapézio, beleza? Que nós chamamos de base maior. E esse aqui, ó, é o outro lado do trapézio, que chamamos de base menor, Bzinho. Isso aqui seria a altura do nosso trapézio. Lembrando, num gráfico de velocidade por tempo, a área do gráfico nos dá a variação de espaço, o quanto o objeto vai andar. Então, achando esta área, nós vamos encontrar a área de um trapézio que se calcula com a soma, né, da base maior mais a base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. E aí, ó, substituindo essas informações, vamos lá. Ó. A base maior, que é o Bzão, vale 7. É a distância de 7 até aqui embaixo, né? Então, vale 7. A base menor é a distância desse ponto aqui, ó, 5, até o eixo deitado, né? Ou seja, mede 5. A altura é a distância do 2 até o 4. De 2 até 4, cuidado, né? Essa distância, né? Essa altura, né? A distância entre esses dois lugares, mede 2. Isso sobre 2. Simplificando, ó, esse valor com aquele valor, nós vamos encontrar que esse ΔS, então, vai ser 7 mais 5, beleza? Isso vai dar 12 metros. Agora, vem a interpretação. Pela parte azul, de 0 a 2 segundos, o objeto anda 10 metros. E pela parte verde, de 2 a 4 segundos, em movimento uniformemente variado, o objeto anda 12 metros. Qual é a distância total andada por ele nesse intervalo de 0 até 4? Bom, no intervalo de 0 até 4, a distância total andada por esse objeto será os 10 metros da primeira etapa, mais os 12 metros da segunda etapa. Isso resulta em 22 metros, o que está em desacordo com o que temos na letra D, né, que fala que é 28 metros. Logo, esse item está falso e encontramos a nossa resposta. Letra D. Mas vamos voltar e ver como a gente poderia encontrar e verificar o que está escrito na letra E como uma verdade. Quando a gente retorna e olha o item E, ele afirma que no instante de 4 segundos a aceleração era de 1 metro por segundo ao quadrado. Nós fizemos essa conta lá na letra C e vimos que de fato a aceleração era 1 metro por segundo ao quadrado e nesta etapa o movimento é com uma aceleração constante. Então a aceleração que ele tem nesse momento 3 é a mesma no momento 2,5, que é a mesma no 2, que é a mesma no 4. Tá bom? Então isso aqui também é uma afirmação correta. Logo, justificamos a nossa resposta como sendo letra D. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, invista na sua educação, seja Sala de Exatas.